Entrevista não é interrogatório, entrevista é uma conversa, onde alguém está ali para contratar seus serviços e você está ali para se vender. Ah, mas Marcelo, eu não gosto desse negócio de autopromoção. Talvez por isso que você tenha alguns problemas para conseguir emprego. Uma oportunidade. Uma coisa é aquela autopromoção vazia, sabe? Aquela pessoa que fica sempre repetindo a mesma coisa, que não é muito significativo. Outra coisa é você se orgulhar dos resultados da sua experiência de vida. Isso é uma excelente autopromoção. É você falar com tesão do que você já fez, das cicatrizes que você tem. Uma cicatriz são os problemas que você já enfrentou no passado. E você falar assim, ó, eu estava numa empresa que, olha, negócio não foi fácil, não. E nesse momento, é óbvio, você não vai mencionar o nome de pessoas, mas não foi fácil, não, hein? A gente teve o problema X, a gente levou uns 2 meses para resolver, mas, ó, eu transpirei, eu suei sangue, mas o produto saiu lá do outro lado. Ah, saiu. É isso que uma empresa quer escutar de você. A sua atitude. O que você faz que ninguém mais faz. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser PO, Quero Ser Product Owner. Aqui eu vou te mostrar como é que você sai do zero e se torna um PO em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners e ajudo pessoas que nem você a se tornarem o PO casca grossa. E hoje, na nossa 26ª aula, o tema é como se preparar para o processo seletivo de PO, ou seja, se preparar para a entrevista. É isso mesmo. Por quê? Porque tem muita gente que fica assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer quando eu vou ali para uma entrevista? O objetivo dessa aula de hoje é mostrar para você que não existe nenhum bicho de 7 cabeças. É mais simples do que você imagina. Então, vamos desmistificar aqui. E eu, hoje, ajudo a contratar Product Owners, ajudo a indicar Product Owners nas empresas. Então, eu vou te dizer o que acontece por detrás ali dos panos, tá bom? Bora lá. Mas antes da gente começar, já começando, o que acontece, pessoal? O que acontece? Eu vejo muita gente mesmo, não é pouca gente não, pensando assim, ah, Marcelo, eu quero muito ser Product Owner, quero muito mesmo, tá? Eu gosto muito quando você fala de ser Product Owner, isso é super legal, isso é muito bom, me empolgo muito, mas tem um problema aqui, um problema. Eu falo, qual o problema? Qual é o problema? Vamos lá. Qual é o problema que a gente tem aí? A pessoa diz assim, olha só, presta atenção. A pessoa diz assim, acertar aqui um pouquinho, pronto. A pessoa diz assim, Marcelo, sabe como é que é? Eu tenho que resolver algumas coisas. Resolver algumas coisas? Aí eu fico pensando assim, eu tenho que resolver algumas coisas, Marcelo, porque aí deixa eu consertar algumas coisas, porque aí eu vou conseguir me dedicar para estudar, para ser um PO, para ser um PO casca grossa como você tanto fala. Só que tem um detalhe, pessoal, não existe esse mundo, essa situação perfeita, propícia, sensacional para você começar e fazer o que você precisa fazer. A verdade é que a sua vida, a minha vida, a de todos nós, ela vai estar sempre conturbada. Seja por problemas familiares, seja por problemas pessoais, seja por problemas financeiros, seja por problemas de ordem profissional. Exemplo, ai, Marcelo, sabe o que é? Lá na empresa está muito agitado, eu estou chegando tarde. Eu entendo, eu entendo. Entendo perfeitamente. Atualmente, eu hoje trabalho com alguns times onde o negócio, ó, tá pegando fogo. E se eu não for disciplinado, e olha que eu lutei muito para ser uma pessoa um pouquinho disciplinada do que eu sou hoje, se eu não for esse cara disciplinado, sabe o que vai acontecer? Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos,
5 anos, 10 anos, e esse cenário perfeito, essa situação propícia para eu poder fazer aquilo que eu quero, não vai chegar. Porque o mundo do jeito que está, o trabalho do jeito que ele está, é isso. A gente nunca vai chegar nessa situação perfeita, bonita, tranquila. Esquece isso. Isso não vai acontecer. Então, o que eu quero mostrar para você é, não existe um problema de, eu não tenho a situação perfeita. O que existe é falta de prioridade. Então, se você bota na cabeça, isso aqui para mim agora vai ser prioridade, tudo vai acontecer. Alguém está doente na família, sempre vai ter alguém doente, infelizmente. O trabalho está super agitado, turbulento, atribulado. O trabalho sempre vai ser assim. Eu não conheço uma empresa onde você começa a trabalhar e está tudo tranquilo, às mil maravilhas. Isso não existe. Então, ou você define a prioridade e fala assim, agora isso aqui é prioridade para mim. Eu vou ter que pegar um tempo da minha família, eu vou ter que pegar um tempo do trabalho que eu trabalho hoje lá na empresa e vou seguir os meus objetivos, as minhas metas. Desculpa. Deu para entender? É falta de prioridade. Esse é o objetivo, esse é a grande verdade por detrás. Se você não começar agora, 3, 5, 10 anos, e você nunca vai encontrar essa situação perfeita. E por que a gente está falando sobre isso? Isso se aplica para quem quer estudar, para quem quer se tornar um Product Owner, mas isso se aplica também em outros cenários. A minha canequinha aqui, ó, depois eu mostro ela, ó, minha canequinha aqui, ó, produteiro, apaixonado, líder e casca grossa. É, garoto, tá pensando o quê? Isso se aplica também quando você estuda e fala assim, agora eu preciso começar a procurar oportunidades de Product Owner. Ih, Marcelo, eu não tô pronto. Ih, Marcelo, sabe como é que é? Falta eu aprender isso aqui, falta aprender isso aqui, falta aprender isso aqui também, isso aqui também. Sempre vai faltar o que você tem que aprender. E é justamente esse o ponto da nossa live de hoje. Como se preparar para o processo seletivo, a entrevista, mas tem um antes aqui que eu preciso trabalhar com você, que é você entender de que você, anota isso, nunca vai estar 100% preparado. Talvez 20%, talvez 30%, é isso aí, é esse pouquinho mesmo. A gente nunca sabe o que a gente vai esperar lá na empresa, que possivelmente vai contratar a gente, tá bom? Vamos entender o seguinte, o que é uma entrevista? Por que alguém chama você para ir para uma entrevista? O que você acha? Você que está aqui assistindo essa live, por que você acha? Para pensar. Ah, Marcelo, a pessoa me chama para saber se realmente eu sei fazer aquilo que eu disse que eu sei fazer. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Uma entrevista não é, olha, se eu soubesse disso antes, não é para saber se você sabe A, B, C ou D, ou seja o que for. Por quê? Porque isso já está descrito no seu currículo. O recrutador, a pessoa que vai trabalhar com você, que talvez vá fazer entrevista, ela já sabe o que você sabe, porque você já colocou ali no currículo. Mas, Marcelo, então para que serve uma entrevista? Calma, pequena gafanhota, pequeno gafanhoto, eu já vou te contar. E a partir de agora, sua cabeça vai, ó, puff. A partir de agora, tendo conhecimento disso, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a mudar a sua atitude nas entrevistas. Acabei até falando a palavrinha. Quando alguém te chama para uma entrevista, essa pessoa não quer saber o que você estudou, o que você sabe e o que você não sabe. Isso já está claro no seu currículo. A pessoa te chama para uma entrevista para saber qual é a sua atitude ou as suas atitudes no dia a dia. Porque isso a gente só pega no papo, na conversa, através de perguntas. Algumas empresas até fazem teste. Ah, o que você faria nesse cenário?
O que você faria nessa situação? Tudo bem, ok. Mas nesse momento, mesmo com essas perguntas, o objetivo não é saber se você sabe ou não. Fazer backlog, criar backlog, escrever história, criar uma visão, criar um roadmap, nada disso. Ela quer saber qual é a sua atitude naquela situação, naquele cenário. E aí, faz sentido isso? Agora, olha só. Vamos supor que você foi lá chamado para entrevista. Legal? Você foi chamado para entrevista e a pessoa já sabe o que você estudou, o que você fez, já está no seu currículo. Lá na entrevista, ela vai começar a conversar contigo. Então, uma entrevista é uma investigação para entender se a sua atitude dá match com a atitude, os valores daquele time no qual você vai trabalhar. Percebeu? É para isso que existe uma entrevista. Esse é o real motivo de uma entrevista. Ah, legal, Ibson, muito boa noite. É um carnaval de conhecimento, é ótimo. Essa foi boa. Então, esse é o objetivo de você ser chamado para uma entrevista. Investigar se as suas atitudes fazem match com aquele time. Então, essas perguntas de cenários, de situação, é para ver não o que você sabe, mas como você se comporta lá no dia a dia. Entendeu? É isso. Esse é o objetivo de uma entrevista. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma pergunta que muitas vezes é feita para quem está se candidatando a uma oportunidade de PO. Ô, Joãozinho, ô, Mariazinha, imagine o seguinte cenário. O time de desenvolvimento, ele está muito lento. Toda vez que o time faz um planejamento, esse time, no caso, utiliza ali os pequenos ciclos de desenvolvimento, as sprints, eles acabam pegando muito pouquinha coisa. O que o PO deve fazer? Poxa, bacana. Tem muita coisa que o PO pode fazer, entende? Muita coisa que o PO pode fazer. Só que, nesse momento, mais importante do que a sua resposta, a pessoa quer saber a sua atitude. Exemplo, você vai ficar sentado de braço cruzado, esperando o pior acontecer? Claro que não. O que a empresa quer saber? Ela quer saber o seguinte: quanto tempo que você vai deixar essa situação mais acontecer? Como que você vai agir? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua forma de reagir a esse problema? Atitudes. Porque no dia a dia, a coisa é braba, o bagulho é doido. É isso. A situação é acelerada. Então, a empresa quer saber as suas atitudes. Então, o que você tem que mostrar ali? Que você é ponta firme. É um PO casca grossa, que eu tanto defendo. O que é o PO casca grossa nesse sentido? É o cara, é a profissional, o profissional, que não vai deixar o barco correr. Ele vai, primeira coisa, investigar. Não é botar o dedo, apontar o dedo para as pessoas. Não é fazer um caça às bruxas. Isso é legal de você falar. É primeira coisa, entender a causa raiz do porquê que o time está puxando tão pouca coisa. Entendeu? Tão pouca coisa. Então você tem que pensar no seguinte: o que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa, tem que investigar a causa raiz. Uma vez que você entende a causa raiz, você vai levar o problema e vai pensar em soluções. Então, nesse momento, a empresa quer saber se você vai demorar muito para fazer isso, qual vai ser teu tipo de resposta, como é que você vai abordar o time, atitudes. Porque ela quer saber se as tuas atitudes fazem match com o time para o qual você vai trabalhar. E quais são as atitudes que são valorizadas aqui? A pessoa ser proativa, não ficar esperando acontecer. E geralmente é muito engraçado porque eu já fiz muita entrevista contratando o PO para empresas e muitas das vezes o PO diz assim: depende. Aí depende? Eu já, opa, legal, entendi. Depende por quê?
Olha, depende. A primeira coisa que eu tenho que fazer é investigar a causa raiz. Mas depende. Se esse time está cansado, se esse time já foi muito castigado, se esse time talvez não tenha as competências necessárias, eu tenho que sentar com o time, entender isso. Opa, atitude. Percebeu? O objetivo não é, numa entrevista, entender que você fez o curso de Management 3.0 ou de que você fez o curso de Kanban versão 35. Não! A empresa quer saber quais são as suas atitudes quando o pior acontece. E sabe por que ela quer saber? Porque vai acontecer. O pior vai acontecer. Se não acontecer quase que toda semana. Essa é a verdade. O Ibson está com uma perguntinha bem legal. Sou indeciso como ser um PO eficiente. Já fizeram essa pergunta para o Ibson. Legal. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui para poder responder. Daqui a pouquinho a gente volta nela. Entendeu então o que é uma entrevista? Entendeu o que é uma entrevista? Agora sim. Vamos ver o que você tem que fazer antes da entrevista, durante e depois. Tem depois, tem antes. E muita gente não faz. Principalmente porque faz muitas entrevistas. E aí a gente acaba entrando no piloto automático de manda currículo, se respondeu, ok. Se não respondeu, a gente segue a vida. Mas, não faz isso não. Vamos conversar sobre o que você tem que fazer. Antes da entrevista, vamos lá? Primeiro você tem que entender o que essa empresa, o que ela faz, o que ela faz, a área. Teve uma vez que eu fui fazer uma seleção de 2 POs numa empresa numa indústria farmacêutica. E aí, olha isso, olha isso. Isso é atitude. Isso é atitude, pessoal. Isso é o que a gente quer ver. E aí, a gente estabeleceu um único canal. Você envia ali o teu PDF, ou então o link do teu LinkedIn, e acabou. De repente, eu recebi um e-mail na minha caixa postal. Exato. Eu não tinha revelado o meu e-mail. Eu não sei até hoje como que essa pessoa chegou até mim. Minto. Foi através do LinkedIn. Foi através do LinkedIn. Olha isso. E aí a pessoa mandou uma mensagem privada e falou assim: ô fulano, tudo bom, cara? Deixa eu me apresentar aqui. Me desculpa aqui se eu estou ocupando algum espaço, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu vi que tem uma oportunidade, eu mandei meu currículo, mas será que você, Marcelo, pode me ajudar e tirar 2 dúvidas bem rapidinhas? O que é a empresa e qual é o time? Que tipo de produto? Como que é esse time? Cuidado com essas perguntas, né? Mas, primeiro, percebeu como que essa pessoa foi proativa? Caramba, ela fez o que nenhum outro candidato fez. Eu não preciso dizer que essa pessoa foi contratada. Por quê? Interesse. Ela foi lá e fez o que ninguém fez. Isso é atitude. Aí eu comecei a estabelecer até um relacionamento mais próximo dessa pessoa. Por quê? Porque ela se sobressaiu na multidão. Ela fez o que ninguém fez. Então ela me fez algumas perguntas, mas tem que ter cuidado com essas perguntas. Não é para você, Marcelo, me conta aí como é que é essa vaga. Eu não tenho esse tempo para ficar respondendo ali no LinkedIn e ficar batendo papo. Faça perguntas fechadas. 2, 3 perguntinhas, de preferência, sim e não. Não pergunta aberta. As pessoas não têm tempo. Não dá para você chegar ali no LinkedIn. Poxa, Marcelo, como é que foi seu final de semana? E 2, se você for usar essa estratégia, não não ache que ali a comunicação é síncrona. O que eu canso de receber no WhatsApp e no LinkedIn, pessoas assim, bom dia. Eu olho, eu sigo minha vida. Eu não vou responder. Se a pessoa bota ali, bom dia, ponto, na mesma frase. Marcelo, tudo bom? Eu sou João, quero blá, 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 blá. Pronto, ela já manda a pergunta. Acabou. Não tenta estabelecer uma conversa, as pessoas não têm tempo para isso. Vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto. Não fala bom dia, para depois escutar o bom dia da pessoa. Você nem conhece a pessoa. Então, vá direto ao ponto. Então, se você for utilizar essa estratégia, faz isso. 1, 2, 3 perguntas no máximo, perguntas fechadas, com respostas do tipo sim ou não.
Acabou. Não dá para você ficar perguntando, fazer pergunta aberta, esperando que a pessoa te responda um textão. Essa pessoa, e no caso era eu tinha mais de 80 currículos para olhar. Você acha que eu vou ficar respondendo no LinkedIn? Bom dia, tudo bom? Como é que você vai? Não dá tempo, pessoal. Não dá tempo. Então você tem que ser o cara, você tem que entender, você tem que se colocar no lugar de quem está ali fazendo a seleção. Percebeu? Isso até é aquela palavrinha que a gente gosta tanto de utilizar, chamada de empatia. Então se coloca no lugar da pessoa. Ela tem 50, 60, 70 currículos. Vá direto ao ponto. Legal? Então, antes da entrevista, procure entender o que é a empresa, procure entender que tipo de produto é, tá bom? E, obviamente, confirma a data, o horário e o local, tá bom? Tenta estabelecer um contato mais íntimo com alguém daquela empresa, tá bom? Não consegui descobrir quem é o entrevistador, mas vai no LinkedIn, acha alguém daquela empresa, se conecta com ela e pergunta: fulana, seguinte, vou fazer uma entrevista para uma vaga X aí na sua empresa. Como que a empresa é, hein? E aí você vai escutar isso. Claro, pergunta aberta não, né? A empresa é assim, tal, não sei o quê? Claro, você já tem um site da empresa, procura, vai lá ver, mas faça perguntas específicas. É um produto digital? É um produto físico? Que tipo de produto é? Dá para fazer algumas perguntinhas bem diretas ao ponto. Legal? Guardou isso? Boa. Aí você tem o durante a entrevista. Você fez seu trabalho de casa e agora, durante a entrevista, chegou lá o grande dia, você chegou na data, na hora, no local. O que você vai fazer na entrevista? O que é importante você fazer lá na entrevista, tá bom? Mas antes, tem aqui a pergunta do Abner. Por onde você começaria hoje a mandar CV para as vagas? E qual seria a sua estratégia para escolher as empresas? Muito boa pergunta, Abner. Abner, vamos lá. Se eu estou concorrendo a uma primeira oportunidade para PO, Abner, primeiro, eu não tenho escolha de empresa. Eu vou topar qualquer desafio. Abner, o que eu preciso, vamos supor que eu sou um cara, um profissional, que não tenho experiência nenhuma. Então eu vou focar na empresa que me chamar. Por quê? Eu preciso dos 6 primeiros meses de experiência como PO. Se eu tiver 6 meses como experiência, por pior que seja essa experiência, dali para eu ir para outras oportunidades, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Deu para entender qual é? Essa é a minha estratégia. Eu não vou escolher a empresa. Eu quero a primeira que me der a oportunidade para eu ficar pelo menos 6 meses. Por que eu digo 6 meses? 6 meses, você já tem uma vivência boa, como PO, e caso você descubra que é uma empresa ruim, tem um ambiente péssimo, você faz o quê? Você cai fora. Legal? É isso. A primeira empresa que te der a oportunidade. Tá bom? Então, eu começaria a mandar. Eu iria lá no LinkedIn, PO, Product Owner. Eu iria mandar uma a uma para aquela empresa. Só que, presta atenção nisso, você precisa fazer o seu dever de casa. Eu acredito que, eu nem coloquei isso aqui como orientação, porque eu acredito que você já fez. Se bem que eu vejo que muita gente não faz. O que é? Se preparou o seu currículo para uma oportunidade de Product Owner? Vou te contar uma história. Teve um amigo, que eu obviamente não vou falar o nome dele, e ele falou assim: Marcelo, dá para você dar uma olhada no meu currículo? E ali eu quase chorei. Sabe um currículo mal feito, péssimo, que assim, que não dizia nada, não contava nada. E depois ele estava ali choramingando. Ah, o mercado tá ruim. Ah, tá muito difícil de conseguir uma vaga de Product Owner. E eu falei, caramba, quase que eu falei o nome dele. E eu falei, fulano, o mercado tá quente, cara. O mercado tá aquecido. Você sabe qual é o problema? É o teu currículo. O teu currículo é uma carta de vendas sobre você, sobre os teus serviços.
Se você não consegue vender bem os teus serviços, se você não consegue apresentar bem, como é que você quer que a outra pessoa compre? Ela nem vai te chamar para entrevista. Deu para entender aqui? Então, saiba fazer um bom currículo para PO, que é totalmente diferente se você vai concorrer para uma vaga de analista, de gerente de projetos, de agilista. Não é simplesmente jogar lá os teus dados pessoais e descrever a tua experiência. Isso não é fazer currículo. Isso é só você colocar ali a tua experiência. E ó, a maior parte das pessoas eu vejo que peca muito nisso. Legal? Então, preparou o currículo, estabeleceu uma boa estratégia. Se é a sua primeira estratégia, desculpa, se é a primeira oportunidade, é a primeira empresa que te der a oportunidade. Você só precisa dos 6 primeiros meses. Podem ser os piores 6 meses. Eu digo isso porque pode ser que você caia numa empresa ruim. Não tem problema. Você vai aguentar os 6 meses. Mas você precisa dessa experiência. Dali fica mais fácil. Você, então, entendeu que a empresa, a área, foi ali no LinkedIn, localizou algumas pessoas, confirmou data, horário e local, chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Como é que você vai responder, reagir às perguntas da entrevista? Eu vejo muita gente, principalmente PO, monossilábico. Sim, ok, muito bom, grande, pequeno. Isso não é a resposta de um profissional, de uma profissional que quer ser PO e que vai ter que usar de comunicação para falar com um monte de partes interessadas no seu dia a dia. Então, o que você tem que mostrar, a primeira coisa, uma boa articulação verbal. Ah, Marcelo, eu não falo bem. Não estou falando de falar bem. Ninguém está querendo aqui um Silvio Santos, né? Ninguém quer aqui um apresentador de auditório, apresentador de programa de auditório. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que ser uma pessoa que comunica as suas ideias. Você pode errar as palavras, você pode trocar as palavras, você só não pode ficar calada ou calado. O pecado aqui é ficar calado. Fez isso, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Esse cara, essa mulher, esse homem, tá preparado realmente para ser um PO? E se eu boto ele como PO e ele travar, ficar calado, eu vou ter o problema, porque fui eu que, né, recomendei. Então, primeira coisa, não fique calada. Calado. 2, toda vez que alguém te perguntar algo, cuidado com o frame que essa pessoa colocar em você. Eu vou dar um exemplo do que é frame. Vamos supor que a pessoa pergunte assim: ô Joãozinho, ô Mariazinha, seguinte, quando você é PO, você costuma ser bem proativo, proativa, no sentido de garantir que nenhum desenvolvedor fique ocioso durante uma sprint? Sim ou não? Isso é um frame. A pessoa quer que você responda sim ou não. O que você tem que fazer nesse caso? Olha só que interessante. Você tem que dobrar essa pergunta e não cair no frame. Você não vai responder sim e nem não. Você vai falar assim: veja bem, depende. Existem muitas situações difíceis, complexas, e para cada situação existe uma resposta. Isso é você respondendo. Então, por exemplo, quando o time já vem com histórico assim, olha só que legal, você mostra que você tem experiência e que você não se deixa intimidar pelo frame daquela pessoa, que quer só que você responda sim ou não. Você tem que elaborar a resposta. Não se limite ao frame daquela pessoa que está perguntando para você sim ou não. E depois, por último, claro, você vai responder. Então, se esse for o cenário, a minha resposta é sim. Mas aí você elabora, percebeu? Você elabora e não fica limitado ao frame do entrevistador. Terceiro, conte histórias de desafios, resultados e como você respondeu. Pessoal, uma das coisas mais importantes para você concorrer a uma oportunidade PO
é você contar histórias daquilo que você viveu. Ah, Marcelo, eu nunca trabalhei como PO. Não, tudo bem, mas você já trabalhou em outras posições. E é isso que eu quero saber. Eu quero saber tuas histórias. Ah, teve uma vez que eu tive que lidar com um time e foi assim, foi assim, foi assado. Eu não quero saber se você era PO ou não. E eu vejo muita gente se diminuir numa entrevista para PO porque nunca foi PO. E fica toda hora assim repetindo: ah, mas ó, deixa eu deixar bem claro aqui que eu nunca fui PO. E fica repetindo isso 5, 10, 15, 20 vezes. Não faz isso. Basta você dizer uma única vez: eu tenho experiência em várias atividades de PO, mas nunca estive nesse papel. Mas acredito que eu tenho competência por conhecer várias atividades para desempenhar esse papel. Acabou. Você não vai ficar repetindo. Ai, mas olha, por favor, veja bem, tá? Eu nunca fui PO, tá bom? Não faz isso. Você está se diminuindo. É como se você, a cada vez que falasse isso, tirasse um ponto da sua pontuação da avaliação do entrevistador. Não faz isso. Entendeu? Vamos lá, vamos ver algumas pessoas que estão aqui falando. Cristiano, isso hoje é um grande problema, pois várias, quando falamos muito, dizem que você é muito prolixo. Depende. Cristiano, depende do que você fala. Se você fala de forma simples, você pode até falar bastante, tá bom? Numa entrevista, eu quero escutar a pessoa falar. Eu quero escutar a pessoa falar, tá bom? Aí ele fala assim: lógico que tem vários tipos de entrevistadores, mas já deve ter sido líder. Sim, exatamente. Cargos de liderança temos que falar muito. Exato. Imagina um líder de produto acanhado, que não fala nada. Gente, não estamos falando de você ser, novamente, o Silvio Santos, um apresentador de programa de auditório. Não é isso que eu quero. É você falar, se expressar da forma mais simples. Veja, eu estou aqui falando com você de uma forma simples, procurando evitar de usar palavras rebuscadas. Por quê? Porque quanto mais simples é a nossa comunicação, melhor eu consigo transmitir a mensagem. Isso é não ser prolixo, entendeu? Então vamos lá. Então você vai sempre contar histórias. Sempre você vai contar histórias. Olha, eu me lembro, deixa eu falar aqui, o Ricardo, ou Andréia, entrevistador ou entrevistadora, olha, teve uma vez que aconteceu isso. Esse é o tipo de resposta que você ganha o entrevistador para você, quando você começa a contar história. Conte histórias. E 5, quando você for contar histórias, use a especificidade. Você sabe o que é isso? O que é especificidade? Sabe o que é isso? Especificidade. Tenta não ser genérico demais. Ah, o time que eu trabalhei era muito bom. Ah, tinha desenvolvedor que era muito bom. Ah, eu trabalhei com muitos times. Especificidade é o oposto disso. Quando você contar suas histórias, você vai fazer mais ou menos assim, a título de exemplo. Então, Ricardo, eu lembro uma vez, lá em 2016, especificidade, ano específico, eu trabalhei numa empresa que tinham vários times, né? Eu me lembro até que eram em torno de 3, 4 times, e um dos líderes desse time, que era o João, nome, especificidade, isso dá autenticidade ao que você está falando. O João, ele era um cara incrível, né? Porque certa vez o time começou a entregar muito pouco. Por exemplo, o time entregava, eu me lembro que o time entregava, acho que era em torno de 6, 7 funcionalidades, e de repente caiu para 3 funcionalidades. Olha a especificidade, como ela traz veracidade para aquilo que você está falando. Então, não é para você ser genérico e também não tão específico assim, mas você tem que citar números, porque isso dá veracidade ao que você está falando. Isso engaja. E isso tangibiliza na cabeça do entrevistador, da entrevistadora, aquilo que você está falando. Entendeu? Percebeu? Então isso é fundamental. Sexta dica durante
do que você tem que fazer durante a entrevista. Se você sair de uma entrevista e não fizer uma pergunta, 2 perguntas, eu fico cismado com você. Eu vou ficar cismado com você. Poxa, eu fiz um monte de perguntas, esse cara não quer saber nada, não. E ali, tete a tete com o entrevistador, com a entrevistadora, é o momento de você fazer o quê? Você tem que perguntar para ela. Mas vem cá, eu vou tomar conta de quantos times? E são times de quê? Que tipo de produto é? Veja, talvez a entrevistadora, o entrevistador, nem tenha as respostas. E tudo bem, você não vai ficar chateada com isso, você não vai ficar chateado com isso. O objetivo não é coletar todas as respostas ali, mas é mostrar que você tem interesse. E é claro que isso com o tempo vai sair natural, com o tempo vai vir naturalidade para isso, mas você tem que fazer perguntas, até porque, imagina o seguinte, é você quem possivelmente vai estar trabalhando nessa empresa daqui a, sei lá, 1 semana, 2 semanas, no máximo 3 semanas. Tem certeza que você não tem nada a perguntar? Você não quer saber nada, percebe? Nada mesmo? Você não tem nenhuma dúvida? E não é nem dúvida, você não tem nenhuma curiosidade? Pergunta. É fundamental você perguntar, saber o que está acontecendo. Vem cá, pergunta, né? Que tipo de produto é, hein? Ah, é um RP. Ah, é? E tem mais ou menos quantas pessoas nesse time? Ah, tem umas 9. Ah, é? E esse time está formado há quanto tempo? Ou ele vai se formar agora e eu vou ser o primeiro PO desse time? Não, não. Esse time já tem uns 7 meses e você vai ser o terceiro PO. Opa! Isso é uma entrevista. Entrevista não é interrogatório, entrevista é uma conversa, onde alguém está ali para contratar seus serviços e você está ali para se vender. Ah, mas Marcelo, eu não gosto desse negócio de autopromoção. Talvez por isso que você tenha alguns problemas para conseguir emprego, uma oportunidade. Uma coisa é aquela autopromoção vazia, sabe? Aquela pessoa que fica sempre repetindo a mesma coisa, que não é muito significativo. Outra coisa é você se orgulhar dos resultados da sua experiência de vida. Isso é uma excelente autopromoção. É você falar com tesão do que você já fez, das cicatrizes que você tem. Uma cicatriz são os problemas que você já enfrentou no passado. E você falar assim, ó, eu estava numa empresa que, olha, o negócio não foi fácil, não. E nesse momento, é óbvio, você não vai mencionar o nome de pessoas, mas não foi fácil, não, hein? A gente teve o problema X, a gente levou uns 2 meses para resolver, mas, ó, eu transpirei, eu suei sangue, mas o produto saiu lá do outro lado. Ah, saiu. É isso que uma empresa quer escutar de você. A sua atitude. O que você faz que ninguém mais faz. Isso é atitude. É para isso que a empresa te chamou para ir fazer a entrevista. Para saber se as suas atitudes, os seus valores fazem match. Ou seja, se o teu comportamento é propício para aquele time. Esse é o objetivo. Percebeu? E é claro, né? Isso é o que você deve fazer durante a entrevista. O que você não deve fazer durante a entrevista? Primeiro, por favor, nunca diga isso. Ah, sabe como é que é? A gente teve muito, não vou nem falar o nome, sabe? Mas a gente teve muito problema lá na empresa porque a empresa não era ágil. Nunca fale isso. Isso demonstra uma imaturidade muito grande. Se eu escuto isso de alguém, eu pergunto assim: me conta aí, e o que é ser ágil? Eu tenho certeza que você vai rebolar e não vai sair com uma boa resposta. Ah, é? Quer dizer que as pessoas não faziam daily em 15 dias? Desculpa, em 15 minutos? Faziam em 25? E qual o problema? Eu rebateria você e falaria: e qual o problema de fazer em 25 minutos? Ah, mas é que o Guia Scrum, ele fala para fazer em 15. E o que tem o Guia Scrum com a realidade? E se a minha realidade, o meu contexto, pede uma daily de 25?
qual é o problema? Olha o problema que a gente tem aqui quando a gente começa a dizer: "Não, é que a empresa, sabe como é que é? Ela não é ágil". Nunca diga isso, porque o ágil, ele é adotado de forma diferente em cada empresa. Cada empresa está num estágio de maturidade. Então, quer um conselho? Nunca fale isso. 2, nunca reclame do passado. Teve uma vez que eu fui entrevistar uma menina, foram 2, foi um casal. A gente fez uma entrevista dupla ao mesmo tempo. Eles saíram da mesma empresa. Eu nunca vi pessoas para reclamarem tanto de uma empresa como eles reclamaram. Ah, mas a empresa era assim. Ah, mas a empresa era assado. Ah, mas a gente teve o problema com o chefe, depois com outro chefe, depois com o time de desenvolvimento. Eu quase que eu perguntei assim, mas vocês tiveram problema com todo mundo? O problema era mesmo a empresa? Vai dizer que não dava vontade de perguntar. Eu fiquei calado e, com certeza, não chamei essas 2 pessoas para avançar no processo. Não dá. Você pode reclamar? Pode. Olha, realmente lá a gente tinha um problema e para mim isso foi muito importante. Esse problema foi o que me fez sair de lá, porque não que eu não topasse o desafio, mas isso não bate ali com os meus valores, sabe? Então eu acredito que eu vou conseguir uma outra oportunidade boa e que faça match ali com as minhas atitudes, meus comportamentos e com os meus valores. Pronto. Você não precisa ficar passando 5, 10, 15 minutos reclamando da empresa, entende? Não faz isso, não faz isso. Então, isso é o que não fazer. Claro, tem uma lista aqui grande do que não fazer durante uma entrevista, mas eu acho que esses 2 são o que mais pega para quem está concorrendo a uma vaga de Product Owner. Agora, e o que fazer depois? Tem gente que não faz nada. Você foi para a entrevista, foi chamado, você vai mandar um e-mail agradecendo, pode ser o e-mail mais simples do mundo. Obrigado pela entrevista. Ponto. Marcelo. Acabou. Isso é demonstrar um pouquinho de educação, isso é demonstrar um pouquinho de gentileza, que está tão difícil hoje em dia. No mundo competitivo, corrido, a gente está se acostumando a não dar bom dia. E quando a gente recebe um obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade de participar do processo seletivo, eu falo assim, essa pessoa é um pouquinho diferente, tá bom? 2, você vai perguntar para a pessoa, quando você receber a negativa, você vai falar assim, ô Joãozinho, ô Mariazinha, você me ajuda? Ponto de interrogação. Você vai perguntar exatamente assim, eu preciso da sua ajuda, ou você pode me ajudar? Quando você faz isso, poxa, a pessoa não vai te ajudar, você está pedindo ajuda, né? A probabilidade de quando você pede ajuda é muito maior do que quando você manda ou de quando você aborda isso de uma outra maneira. Eu estou procurando amadurecer para esse papel e você pode dizer para mim aqui qual foi o meu grande gap? O que eu deixei a desejar nas minhas competências, nas minhas atitudes? Pode ser bem transparente, eu não vou levar a mal. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar, entendeu? Pode ser uma frase. Eu sei que você tá na correria aí, mas me ajuda. Uma frase já me ajuda muito. Você vai pegar isso. Vamos supor que a pessoa disse que você não tem o curso tal. Você vai fazer o curso. A pessoa disse que você fez isso na entrevista. Você já não vai mais fazer. A cada entrevista você vai melhorando. Eu tenho um amigo, tem uma live dele que eu fiz essa semana, se chama Rudney Costa. Eu nunca vou me esquecer o que ele contou essa semana para mim. Ele falou, Marcelo, eu passei num processo seletivo de uma empresa e eu só passei no 4º processo seletivo. É isso mesmo, 4º processo seletivo da mesma empresa. Às vezes a gente acha que não passou no primeiro e acabou, a gente ficou na lista negra lá, né? Não, não. Participa do primeiro, do segundo, do terceiro. Pode ser que para aquela vaga você não esteja, vamos dizer assim, pronto, mas vai participando de outros processos. E foi o que ele fez. No 4º processo seletivo, ele foi contratado. Simples assim.
E ele foi, a cada processo seletivo, ele foi perguntando e melhorando o currículo dele, as habilidades dele, a atuação dele. Percebeu? Então, não é você mandar um currículo e falar assim, ó, acabou, fiz a minha parte, agora é com eles. O mercado está muito ruim, o mercado está isso, o mercado está aquilo. Não. Você precisa também se adaptar e melhorar. Só que para isso você tem que perguntar, quais foram os meus gaps? Legal? Então você agradeceu, perguntou quais são os seus gaps e vai perguntar ali, e agora, quais são os próximos passos caso você venha a passar naquela entrevista? Se você recebeu não uma negativa, mas uma resposta positiva, é isso que você vai fazer. Tudo bem, agradeço. Quais são os próximos passos? Mostre interesse, mas cuidado para não mostrar ansiedade demais, né? Manda o e-mail uma vez e não fica mandando o e-mail todo santo dia, porque isso é chato. Isso é ansiedade. A gente sabe que as pessoas estão ansiosas, mas não seja essa pessoa ansiosa. Manda um e-mail. Se a pessoa não responder, na outra semana, ô fulaninho, fulaninha, te mandei e-mail na semana passada, já tem uma resposta? Me ajuda, entendeu? Então, faz isso por semana, porque você não vai mostrar tanta ansiedade assim. Eu tenho a história de um aluno chamado Bruno, eu não vou falar, obviamente, o sobrenome dele, e ele fez comigo um curso de formação de PO, né? E foi muito engraçado, porque o Bruno estava numa dessas de uma vida extremamente atribulada. Muito atribulada mesmo. E ele falou assim, Marcelo, é agora ou nunca. E eu gosto de gente assim, é agora ou nunca. Por quê? O Bruno estava com um problema pessoal, isso foi acho que no início do ano passado, ele estava com um problema pessoal financeiro, mas ele conseguiu uma grana para fazer o curso. Ele estava com um problema muito grave, que estava se separando, tinha que pagar pensão alimentícia, ele estava fazendo tudo certinho, mas estava difícil, né? Porque quando você se separa, tem todo um processo que não é só financeiro, mas tem toda uma questão emocional em jogo. Quem já passou por isso sabe muito bem. E ele falou assim: eu vou ter que fazer, eu vou fazer o curso. E eu falei assim, o Bruno, que bom que você decidiu isso. Acho que essa decisão tem que vir por você. E foi muito legal, porque eu falei o seguinte, Bruno, pode parecer que o que eu vou te falar agora soe muito egoísta, mas não é. E eu vou te provar. A primeira coisa com quem você tem que se preocupar é com você. Você forte, você preparada, você, sabe, prontinho para o mercado, para a vida, você consegue ajudar as outras pessoas. Agora, se você é aquela pessoa que a qualquer problema para toda a sua vida para ajudar os outros, você vai ter problema. Ah, mas Marcelo, isso é egoísmo. Eu tenho que ajudar os outros. Claro que você tem que ajudar os outros. Pai e mãe, nem se discute, né? Amigos, a gente tem que ajudar. Mas a primeira pessoa que você tem que se ajudar é você. Você sabe o que acontece quando um avião ele entra com muita turbulência e ele começa com despressurização? Caem máscaras. Não cai máscaras? Você sabe qual é a orientação da ANAC para se colocar a máscara? Imagina que está você e o seu filho. Você e a sua mãe, seu pai, uma pessoa querida. Em quem você tem que colocar a máscara primeiro? Nessa pessoa ou em você? A orientação da ANAC é que você tem que colocar em você, caso você esteja com uma pessoa menor de idade. Porque você, pronto, são, você estável, você estando bem, você consegue ajudar o seu filho e depois colocar a máscara nele ou nela, se quer, sendo menino ou menina. Essa é a orientação. Vamos levar isso para a nossa vida. Foca em você, foca em você. Você forte, você ganhando bem, você estudando, você consegue ajudar seu pai, sua mãe, você consegue ajudar sua família, você consegue ajudar as outras pessoas. Então, focar em você, em primeiro lugar, é egoísmo? Não. É até um ato de bondade.
É um ato de amor, porque você vai estar se preparando para depois ajudar as outras pessoas. Quando a gente está fraquinho, precisando de ajuda, como é que você vai ajudar o outro? Não dá, né? Você tem que estar forte, você tem que estar, sabe, preparada, preparado. Então, pensa nisso, né? E o Bruno, eu sempre falava isso pro Bruno, né? E eu falava assim: Bruno, quem quer faz. Quem não quer, sempre arranja uma desculpa. É o vizinho, é a avó que você precisou levar no jiu-jitsu, é o vizinho que brigou com a vizinha, é o barulho do segundo andar, é o trabalho que está complicado e está exigindo muito de você. Eu, sinceramente, não conheço situação alguma onde a gente vai ter a situação perfeita. Quem quer faz, quem não quer, sempre arranja uma desculpa.